Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Até o 7, depois a gente continua. Senhor, nós te pedimos a bênção, Pai, para a tua palavra, para a tua igreja, que haja salvação nesta noite, que haja um aquecimento em nossos corações, os corações que estão frios, Pai, que sejam renovados nesta noite. Derrama do teu Santo Espírito sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós cristãos, de um modo geral, ainda temos uma grande deficiência quando se trata de salvação, da ideia de salvação. Nós, assim, de forma sutil, nós achamos que algumas pessoas precisam mais do que outras de salvação. Às vezes você olha para alguém na rua assim e fala assim: esse cara aí precisava de Jesus, né? Aí uma outra pessoa que tem uma vida mais assim equilibrada, uma vida mais tranquila, você já olha com outros olhos. Tem gente que fala assim: só falta ser salvo. Só falta ser salvo, então falta tudo. Se só falta ser salvo, falta tudo. Não é só falta ser salvo, né? E às vezes a gente fala isso. E nós vamos ver nesta noite, né, que o religioso, a pessoa religiosa, com uma moral respeitada, precisa tanto de salvação quanto um imoral desenfreado. O religioso, com uma moral respeitada, ele precisa tanto de salvação quanto um imoral desenfreado. Às vezes a gente olha para o bandido e fala: o bandido precisa de salvação. Aí o outro, ele é espírita, né? Ele acredita que em reencarnação, ele acredita em Allan Kardec. Ele não é tão grave a situação dele. Não, ele precisa também. O drogado e aquela vovozinha, sabe a vovozinha? Eu tenho uma vozinha que ela é uma bênção. Ela dá uns passes lá, dá umas benzidas, né? Ela faz uns negócios, uns patuá lá, mas ela é uma bênção. Faz um almoço de domingo, que é uma maravilha. Ela é boazinha, ela trata bem, toda a família gosta dela. Mas ela tem Jesus? Não, não tem. Então ela precisa de salvação. Igual o bandido, igual o drogado, igual a prostituta. Não tem diferença. É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver através da vida de Nicodemos, um religioso, alguém que tinha uma moral respeitada. E como que Jesus trata ele? Primeiro, como Nicodemos trata Jesus. Ele faz uma profissão de fé, respeitosa e sincera, mas não era suficiente para salvar ele. Olha o verso 1 e o 2 comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos vem falar com Jesus. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu. Ele fazia parte da seita mais importante do judaísmo. Os fariseus. A seita que era referência de moral, de religiosidade entre os judeus. E diz que ele era um dos principais dos judeus, provavelmente um membro do Sinédrio.
E ele foi ter com Jesus à noite. Alguns falam assim, ele foi à noite porque tinha medo. O texto não fala sobre isso. Talvez para falar com Jesus só à noite, porque a vida de Jesus era muito corrida. Então o horário que ele conseguiu para falar com Jesus foi à noite. E ele faz uma profissão de fé respeitosa. Ele faz uma abordagem com Jesus com respeito. Ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais, estes milagres que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Mas nós temos um problema aqui. No finalzinho do capítulo 2, olha o que Jesus fala. 2, 23 ao 25. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. No final do capítulo 2, diz que um monte de gente, muitas pessoas creram em Jesus por causa do milagre. E Jesus diz, não creram. Aí vem Nicodemos, no capítulo 3, e diz, nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, por causa dos milagres que o Senhor fez. Então, João, ele está querendo mostrar o que para nós? Nicodemos não cria tanto assim em Jesus como ele estava demonstrando ali, né? E Jesus vai tratar com Nicodemos agora. E como que ele faz isso? Em primeiro lugar, ele mostra a radicalidade da salvação. Ele vai mostrar que a salvação é algo assim radical. Olha o verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo. Depois do que Nicodemos falou, ele disse, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos é um fariseu. Ele confia na sua religião. E o farisaísmo ensinava o seguinte, você tem que cumprir um monte de regras para ser salvo. Você tem que cumprir um monte de leis para ser salvo. Então faça o que é correto e você será salvo. E aí Jesus disse, não. O homem tem que nascer de novo. E nascer de novo é algo radical. Não é ser consertado, não é ser melhorado. O homem não precisa ser melhorado, ele tem que ser feito de novo. Ele tem que ser outro. Tem que acontecer algo radical em sua vida. E aí Nicodemos percebe que a salvação, da forma como Jesus estava pregando ali para ele, era muito diferente do que ele aprendeu a vida toda. Aí no verso 4 ele faz uma pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Vamos pensar o seguinte, aqui é uma conversa entre dois estudiosos, dois doutores. Ele chama Jesus de Rabi, que significa mestre, e Nicodemos também é um dos principais. Dá a impressão que Nicodemos não está entendendo o que Jesus está falando, não é? Está falando assim, tem que voltar dentro do ventre, como que pode alguém velho? Mas o que Nicodemos está dizendo é o seguinte, Jesus, como que pode alguém que a vida inteira aprendeu de outra forma, mudar agora a forma de pensar? É isso que Nicodemos não é bobo. Ele não está fazendo um papel de bobo aqui, irmãos. Tem que entrar no ventre da mãe e depois nascer de novo. Não, ele está dizendo o seguinte, como é possível, na idade que eu estou, eu mudar a minha forma de pensar? Eu aprendi que a salvação é por cumprir um monte de regras. E aí, Jesus responde a pergunta de Nicodemos, versos 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando é o seguinte, o novo nascimento, a salvação, é uma obra radical e ela é uma obra de purificação. O que significa nascer da água? Muitas pessoas interpretaram nascer da água com o batismo. Mas ninguém se converte ao ser batizado. Não é através do batismo.
Jesus estava falando com Nicodemos, um doutor da lei, alguém que conhece o Antigo Testamento. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Jesus está falando de uma obra de santificação, uma obra de pureza. Você vai ter que ser lavado por Deus, pelo Espírito. É uma obra espiritual. Tem que nascer da água, purificação, ser purificado, santificado por Deus. E é uma obra também onde a pessoa recebe o Espírito Santo. Tem que nascer da água e do Espírito. Ainda Ezequiel, verso 27, ele diz: porei o meu Espírito em vocês. Eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, lá em Ezequiel fala da água e fala do Espírito. E no meio destas duas obras, que na verdade é uma só, a purificação pela água e o ser cheio do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele fala da conversão, a mudança radical no coração. Olha Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Olha o novo nascimento. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E aí Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, não fica admirado, você não conhece o Antigo Testamento? Olha o verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O profeta Ezequiel já falou sobre isso, Nicodemos. Você está achando estranho, por quê? Não fica admirado porque eu disse que todos precisam nascer de novo. Então o que nós vemos aqui em primeiro lugar é que Jesus mostra a radicalidade da salvação. O novo nascimento é uma obra de purificação, de uma conversão radical, é uma mudança de coração, de um coração de pedra para um de carne. É o recebimento do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo isso para quem? Não é para a mulher samaritana, como nós vimos na semana passada. Talvez alguém olhasse e falava: não, quem precisa nascer de novo é a samaritana. Ela já teve 5 maridos. E o que ela tem nem é marido dela. Agora, Nicodemos não. Nicodemos é um cara religioso, ele ora, ele dá o dízimo, ele vai todo sábado na sinagoga. Ele faz parte da diretoria da sinagoga. Jesus está dizendo que é preciso nascer de novo para um homem que é super religioso. Nicodemos era um líder civil, membro do Sinédrio, era alguém próspero, tinha grana, bem-sucedido. Ele era fariseu, como eu já disse, fazia parte da maior seita do judaísmo, a seita que era referência de moral. Ele era admirado, ele tinha autocontrole, ele era bem-sucedido, disciplinado, correto. Mas Jesus vira para esse homem e diz: você tem que nascer de novo. Essa mentalidade de que quem precisa de conserto são os imorais, está incrustada na cultura de nossa sociedade. Quem precisa de salvação? São as prostitutas, os drogados, os políticos, né, irmão? A gente olha e fala: esses aí que precisam de salvação. Olha, a situação deles está terrível. Mas Jesus está dizendo aqui que o religioso também precisa. Tanto quanto. Nicodemos, ele era alguém confiante na sua moral. Ele confiava na sua moral, nas suas práticas, no seu cuidado que ele tinha em cumprir a lei de Deus. Ele era tanto alguém que confiava na moral, como alguém legalista. Legalismo é quando você crê que você é salvo por cumprir algum tipo de regra, alguma lei. Então, Nicodemos confiava na sua moral. Eu nunca matei, nunca roubei. Já ouviram isso? Eu nunca matei, nunca roubei, né? Sou uma pessoa boa. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque eu nunca fiz nada de mal para as pessoas. Eu procuro sempre ajudar, procuro não atrapalhar ninguém. Nicodemos confiava na sua moral e ele também era legalista. Ele acreditava que por cumprir um monte de leis, ele seria salvo. Então ele é alguém que idolatra a moral. Ele era um idólatra.
O imoral é alguém insatisfeito. Ele está insatisfeito com a vida. Então ele busca sentido, ele busca um tipo de salvação para a sua vida nas drogas. Como ele tem um vazio, ele procura, o imoral, tá? O imoral, ele procura um tipo de salvação nos prazeres deste mundo. Nas drogas, na imoralidade sexual, na fama a qualquer custo. A geração Big Brother aí que faz de tudo para ficar famoso. No dinheiro a qualquer custo. As pessoas se corrompem porque acreditam que tendo mais dinheiro serão felizes. Agora, aquele que confia na moral, ele não é uma pessoa insatisfeita com a própria vida. É o contrário, ele é satisfeito demais. Ele tem uma autossatisfação enorme. Ele confia que o seu estilo de vida vai salvá-lo. O imoral confia nos prazeres deste mundo. Aquele que idolatra a própria moral, ele confia no seu estilo de vida, nas suas práticas religiosas, que elas vão salvá-lo. Ele não só confia que sua moral irá salvá-lo, mas que sua moral lhe concede méritos. O que isso quer dizer? Ele acha que porque ele ora mais do que os outros, ele merece recompensas. Porque ele frequenta mais a igreja, ele merece recompensas. Ele acredita que porque ele dá o dízimo, ele merece recompensas. Então ele não só confia na sua moral, na sua prática religiosa, como ele acredita que ele tem méritos por causa disso. Deus passa a ser, para o religioso, um devedor. É Deus que sempre está devendo para ele. Vocês já perceberam isso? É Deus que sempre deve para o religioso, porque o religioso fez um monte de coisa e agora ele quer que Deus pague pelo que ele fez, pelas práticas que ele realizou. E isso pode acontecer com igrejas inteiras, irmãos. Esse tipo de coisa pode acontecer com igrejas inteiras. Igrejas que acreditam que, por conta do que elas têm feito, elas merecem mais de Deus. Nós ajudamos mais os pobres do que outras igrejas, então nós merecemos mais. Nós oramos mais. E a nossa igreja, pai, nenhuma igreja ora igual a nossa. Então, nós merecemos mais de Deus, né? Nós somos mais santos. Na nossa igreja ninguém assiste televisão, né? Tem igrejas que acham que por causa disso elas merecem mais de Deus. Nós pregamos melhor. Isso é um problema. A nossa pregação é a melhor. É uma pregação bíblica, expositiva, reformada, de acordo com os puritanos. Nós somos os melhores. Então, as outras igrejas que pregam lá, né, mais ou menos assim, fala até de Jesus, não, eles não chegam nem aos pés da nossa igreja. Então, porque nós pregamos melhor, nós merecemos mais de Deus. Você já se achou merecedor das bênçãos de Deus, mais merecedor das bênçãos de Deus do que outras pessoas? Seja sincero. Você já se achou mais merecedor das bênçãos de Deus, vou repetir, tá? Do que outras pessoas? Deus deveria ter dado um casamento melhor para mim. Porque eu sempre fui crente, casei virgem. E olha o enguiço que ele me arrumou. A outra, minha amiga, aprontou um monte, Deus deu um maridão para ela. Como que pode isso? Né? Deus deveria ter dado filhos melhores para mim. Um emprego melhor. Eu sempre fui dizimista. O outro, mais... De vez em quando eu via ele indo ali no gasofilácio. Agora está com empregão. Né? Deus deveria ter dado uma posição melhor para mim no ministério. Porque eu fui o melhor aluno do seminário. E aí o outro nem estudava direito, está com uma igrejona lá, pastoreando. Como que pode um negócio desse? Eu prego melhor que ele, eu estudo mais. Vou confessar um pecado para vocês. Quando eu estava no seminário, no final do curso, aí a gente ficava sabendo onde para cada um ia, né? Os amigos ali do seminário. E aí tinha 3 amigos que eram de Valinhos.
E aí, rapaz, foi chegando o final do seminário, assim, e eles... Estava tudo certo, que eles iam trabalhar numa igrejona. Boa! 1000 membros a igreja. Igreja linda. Na época, poucas igrejas tinham ar-condicionado naquela época. Poucas igrejas. Era uma igreja linda. Eles já tinham... Estava tudo certo, um salário bom. Aí eu fui conversar com o diretor. Falei, não é possível. Eu prego muito melhor que esses meninos aí. Falei, irmãos. Como que pode? Você vê o que pastor tem que ouvir, né? Porque o pastor, que era o meu pastor, teve que ouvir isso aí de mim. E, irmãos, a gente às vezes se pega nisso. Nenhum dos três depois ficou lá na igreja. Então, às vezes a gente se pega achando que merece algo melhor do que o outro. Merece um ministério melhor, um casamento melhor, um emprego melhor. Cuidado, você pode estar cheio de autossatisfação. Você pode estar idolatrando a si mesmo, a sua moral. Cuidado, você pode nem ser salvo. Pode ser que nem salvo você seja. Mas Jesus virou para Nicodemos, um homem totalmente autossatisfeito, e disse, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tudo isso aí não vale nada, cara. Tem que fazer outro. Esse Nicodemos aqui não entra no céu. Você imagina para um homem já... Dá a entender que ele era um homem mais velho, para ser membro do Sinédrio, já era um homem mais velho. Ele mesmo fala, como que um homem sendo velho pode voltar ao ventre? Dá a entender que ele está falando dele. Jesus está afirmando para Nicodemos, e para nós também, nesta noite, que ladrões e prostitutas se encontram na mesma posição que ele, em termos espirituais. Nicodemos, a mulher samaritana precisa de salvação. Ela já teve 5 maridos e o 6º nem é marido dela, mas você também precisa de salvação. Mas Jesus, eu sempre fui fiel à minha esposa. Eu nunca olhei para outra mulher, eu sempre fui um cara cuidadoso. Você precisa ser salvo, Nicodemos, porque você confia na sua religiosidade. Tanto você quanto a mulher samaritana, ambos precisam de salvação. Então Jesus está mostrando o que para Nicodemos? A radicalidade da salvação. Segundo lugar, Jesus mostra a enorme generosidade da graça. A enorme generosidade da graça salvadora. Eu usei um monte de redundância aqui, porque a graça já é algo, já é enorme e a graça de Deus ela é generosa. Mas para que vocês fiquem com isso fixo em suas mentes. Jesus mostra a enorme generosidade da graça salvadora. Olha comigo na sua Bíblia aí, do verso 8 ao 15. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus está mostrando o quê? A generosidade da graça salvadora. E ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo é a soberania de Deus em salvar. O verso 8. Ele diz, o vento sopra onde quer. É onde onde o vento quer soprar, ele sopra. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Certo? Nem para onde o vento vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então ele faz uma comparação, a salvação com o agir do vento. O vento, você não consegue dizer para o vento, hoje você vai ventar aqui, Não tem como controlar o vento, nem estocar, viu, irmãos? Né?
o vento, ele sopra onde ele quer. Está falando do quê? Soberania. Ele faz o que ele quer. Ninguém consegue controlar o vento. O vento não é igual a um ventilador que você direciona, né? E o novo nascimento é assim. Deus sopra onde ele quer. Mas Jesus está dizendo o seguinte: você não sabe onde o vento vai soprar, mas quando ele sopra, você sabe que ele soprou. Existem evidências, a salvação pode ser percebida. Você não sabe onde o vento vai soprar, mas quando ele sopra, você ouve a sua voz, você sente a brisa. Então ele está dizendo o seguinte: a pessoa que nasceu do Espírito, ela é assim. Deus age a hora que ele quer, o dia que ele quer, na pessoa que ele quer. Jesus está dizendo que a soberania de Deus está ligada à salvação, está intimamente ligada. O Espírito age em quem ele quiser. Ele é como o vento sopra onde quer, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas em quem ele agir, em quem o vento soprar, você vai perceber os efeitos. Olha, o Espírito soprou naquela pessoa ali, dá para ver. Né? É o fruto, você vê que ele foi salvo. Isso é um novo nascimento. Então Jesus está falando, olha, para entrar no céu, você tem que nascer de novo. E isso envolve purificação, você tem que nascer da água, envolve conversão, envolve o recebimento do Espírito Santo, e esta é uma obra soberana do Espírito Santo, onde o homem é totalmente passivo, o homem não participa da salvação. E por que ele está falando isso principalmente para Nicodemos? Porque Nicodemos ele achava que ele podia ter parte na salvação. E Jesus disse, não, Nicodemos, não tem como. Tudo o que Jesus disse até agora para Nicodemos é o seguinte: toda a sua moral, todas as suas boas obras, toda a sua sinceridade, toda a sua dedicação religiosa não podem salvá-lo. Não pode. Nicodemos precisava tanto de salvação quanto a samaritana. Nicodemos precisava tanto de salvação quanto uma prostituta. Mas a graça de Deus é tremenda. Jesus está dizendo, ela sopra em lugares que você nem pode imaginar, Nicodemos. Daqui a pouco, a graça de Deus vai soprar sobre uma mulher que já teve 5 maridos. É o texto que vem depois do encontro de Jesus com Nicodemos, que nós vimos na semana passada. Nicodemos, o vento sopra em lugares que você nem imagina. O vento soprou, sabe onde, Nicodemos? Na cruz. Tinha um ladrão lá que sentiu o vento do Espírito e foi salvo. Tinha um homem em cima de uma árvore e Deus soprou lá, em cima da árvore. E aquele homem foi salvo, Zaqueu. Deus soprou em vários lugares. Se nós fôssemos ouvir aqui onde você foi encontrado por Jesus, nós ouviríamos vários testemunhos lindos, maravilhosos. Essa é a ação de Deus. E nós precisamos dizer isso em alto e bom som a toda a nossa sociedade, que a moral do ser humano não tem controle sobre o agir de Deus. Não pense que através da sua moral você vai controlar Deus, o agir de Deus. Nós temos que dizer isso para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade acha que tem Deus sob controle. Ela acha que quanto mais ela for boa, mais Deus vai abençoar ela. E não é assim que funciona no reino de Deus. Deus abençoa quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós temos que dizer para a nossa sociedade que a religiosidade não salva, que boas obras não salvam, que você pode ajudar muitas pessoas, mas isso aí não vai te salvar. E você não deve fazer isso para ser salvo. Você deve fazer isso por gratidão, porque foi salvo. Nossas igrejas não podem esquecer que é Deus que salva. Não é pregador, não é banda, não é estrutura física. Como eu disse, Deus salvou uma mulher onde? Num poço, meio-dia, debaixo de um sol quente. Deus salvou Zaqueu em cima de uma árvore.
Deus salva onde Ele quer, do jeito que Ele quer. E a igreja, as nossas igrejas precisam ouvir isso hoje. É Deus quem salva. É Ele quem sopra. E Ele salva, escuta o que eu vou dizer agora, hein? Ele salva em comunidades que nós desaprovamos. Ele salva em algumas comunidades que nós desaprovamos. Algumas igrejas se acham superiores às outras, e por pouca coisa, viu? Não é por coisas essenciais, não. Por pouca coisa. E a gente já despreza outras igrejas, outras denominações, porque achamos que a salvação está só aqui, na Batista. Isso é um erro. Você precisa sair daqui hoje compreendendo que Deus te salvou porque Ele é misericordioso. Não foi por causa da sua religiosidade, nem por causa das suas boas obras. Deus te salvou não porque viu algo de especial em você, mas apesar do que Ele viu em você, Ele te salvou. Você não merece nada de Deus. Ou melhor, Deus não tem dívida nenhuma com você. Todo mérito, toda glória seja dada ao Espírito Santo, que por sua misericórdia soprou na sua vida. É o Espírito Santo que soprou, e só porque Ele soprou que você foi salvo. Tudo que Nicodemos ele cria, e tudo aquilo que Nicodemos ensinava, não batia com o sistema de Jesus. Então Nicodemos faz a última pergunta. Aí você já percebe o desespero dele. Olha o verso 9 e o 10. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Como que isso pode acontecer, Jesus? E olha que Jesus já explicou, já deu alguns exemplos. Aí acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Veja que Jesus, ele é duro com Nicodemos. Nicodemos, você já é mestre e não sabe, rapaz? Você fez seminário e não aprendeu? Você estudou tanto, você tem uma biblioteca boa, você compra livro toda semana e não aprendeu ainda, Nicodemos? Diferente de como ele trata a mulher samaritana, né? O religioso, irmãos, precisa de um baque. O religioso é terrível. Porque ele acredita na sua religiosidade, o religioso é terrível. E aí Jesus confronta Nicodemos com a profissão que ele fez, lá no início. Olha o verso 11, ele diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto. Contudo, Nicodemos, você não aceita o nosso testemunho. Mas o que ele tinha dito lá no verso 2? Sabemos que o Senhor é mestre. E aí Jesus fala: você não crê no que eu falo. Só que lá no verso 2, o Nicodemos já começa abordando Jesus dizendo: nós sabemos que o Senhor é mestre. E que o Senhor veio da parte de Deus. Aí Jesus diz: não, você não crê, você não aceita o nosso testemunho. Então Jesus diz a Nicodemos que é impossível compreender o reino de Deus em sua plenitude enquanto ele tropeçar na doutrina do novo nascimento. Olha o verso 12 e o 13. Nicodemos, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. O que Jesus está falando para Nicodemos agora? Ele está dizendo: Nicodemos, até agora, nós estamos conversando sobre conversão, novo nascimento. Qual é o lugar que acontece o novo nascimento? É no céu? Não, é na terra. Então, Jesus está falando: Nicodemos, nós estamos falando de coisas que acontecem na terra. Se eu falar de coisas que acontecem no céu, se falando de coisas que acontecem na terra você não está entendendo nada, imagine se eu falar das coisas que acontecem lá. Jesus está dizendo assim: eu estou falando de coisas que acontecem aqui. O novo nascimento acontece na terra. E Jesus está mostrando o quê? A generosidade da graça. E ele dá um exemplo: a soberania de Deus na salvação e a misericórdia que é dada a pecadores rebeldes. Olha o verso 14. Você vê também a paciência de Jesus, né? Aí ele vai explicar algo para Nicodemos agora fechar, entender.
Lembra que ele é um doutor da lei? Ele conhece o Antigo Testamento. Aí olha o que Jesus diz no verso 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, vamos voltar lá atrás. Vamos rever aquilo que você já estudou várias vezes, você já até ensinou. Lembra que Moisés levantou uma serpente no deserto? O que estava acontecendo lá, irmãos? O que tem a ver levantar a serpente no deserto com o novo nascimento? Tudo a ver. Números 25, do verso 4 ao 5. Vai contar o que estava acontecendo lá, tá? O povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. O povo murmurou. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Nós detestamos essa comida miserável. Que comida era essa, irmãos? Vocês lembram? O maná. Olha que povo terrível, né? Ingrato. Aí o verso 6 e o 7. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. Aí o povo foi a Moisés e diz: pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Verso 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: olha como que o povo vai ser salvo. Faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e o colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que está mostrando aqui, irmãos? Salvação pela graça, não era por algo que o povo tinha feito, não é por orar, era só olhar. Só de vocês olharem, vocês serão salvos. E aí volta lá no verso 14 e 15. Nicodemos, sabe como que é o novo nascimento? Não é por obras. Não é por religiosidade, não é pela moral. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem, está falando dele, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, você percebe a similaridade... Como que fala isso? É isso aí. Né? Em ambos os casos, o que a gente percebe? Lá no deserto com Moisés e agora aqui. Em ambos os casos, a morte é apresentada como punição pelo pecado. O salário do pecado é a morte, o povo lá pecou e estava morrendo. Nicodemos era uma pessoa morta espiritual, precisava nascer de novo. Em ambos os casos, Deus é que provê a salvação. Quem que providenciou a serpente? Deus. Deus falou para Moisés: faz isso e o povo vai viver. Né? E no caso aqui de Nicodemos, quem que provê a salvação? Deus. Ele está dizendo: assim como a serpente foi levantada, eu também serei levantado. Em ambos os casos, a salvação vem de algo. Lá a salvação veio por olhar para a serpente. Algo ou alguém. Aqui a salvação vem por meio de Jesus, sendo levantado à vista de todos. Está falando da cruz. Em ambos os casos, aqueles que olham para o objeto que foi levantado, ou para a pessoa, são salvos. Em ambos os casos, eles estão condenados e devem se arrepender e crer. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos, entenda uma coisa, você foi picado pela serpente. Você é um rebelde, então se arrependa e creia em mim. Jesus está dizendo para você ainda que não se entregou a Cristo, você que está aqui, que não entregou a sua vida a Cristo, o veneno da serpente corre em suas veias. E você só pode ser salvo se você olhar para Cristo. Olhe para Jesus nessa noite, você será salvo. Olhe para aquele que esmagou a cabeça da serpente. Quando o evangelho realmente alcança a vida de uma pessoa, ela reconhece que ela é pecaminosa, ela se arrepende, ela crê, e acontece uma mudança radical em sua vida, quando a pessoa crê em Jesus. Será que Nicodemos foi salvo? Porque a conversa para.
Depois não fala mais nada. Depois desse encontro com Jesus, Nicodemos vai defender Jesus diante do Sinédrio. O Sinédrio era um tipo de tribunal judaico. Olha João 7, 50 e 51. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? O Sinédrio já tinha se reunido querendo condenar Jesus, e Nicodemos falou: opa, peraí, vocês não podem fazer isso com ele. A nossa lei não permite isso, condenar alguém sem antes ouvir. Nicodemos está defendendo Jesus, irmãos, diante de todo o Sinédrio. Sabe o que significava defender Jesus ali? Era comprar briga, era comprar inimigos. E aí nós temos uma outra passagem que fala sobre Nicodemos, quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, o corpo de Jesus ficou na cruz. E o que eles faziam com o corpo de uma pessoa crucificada? Eles jogavam ali numa vala aberta. Por isso que o lugar onde Jesus foi sepultado se chamava Gólgota, o Monte da Caveira, porque tinha um monte de ossos ali. Era uma coisa terrível, porque a humilhação romana não era só matar, mas era a forma como eles descartavam o corpo, não deixando enterrar o corpo. Mas o que aconteceu? Nicodemos foi lá para Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele com José de Arimateia. João 19, 38 ao 40. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de quem? Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tinha que ter grana, era caro para fazer isso. Tomando o corpo de Jesus, os dois, irmãos, envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho, juntamente com especiarias. Olha o Nicodemos aqui. Se ele foi à noite falar com Jesus porque ele estava com medo, agora nós vemos um Nicodemos aqui, 3 horas da tarde, pegando o corpo do nosso Salvador, passando mirra, investindo, sendo generoso, enrolando o corpo de Jesus em linho e depois colocando ele numa sepultura. Aquele que veio na calada da noite ter com Jesus, agora defende Jesus publicamente e depois enfrenta Pilatos. Ele podia morrer, só por pedir o corpo para Pilatos, ele poderia morrer por causa disso. E ele carrega o corpo de Jesus em plena luz do dia. Será que Nicodemos foi salvo? Eu não sei, irmãos, mas eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro acreditar que ele foi salvo. E uma coisa eu sei: Nicodemos ouviu o evangelho da boca do próprio Cristo. O que ele ouviu? Todo o que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. E esse mesmo evangelho está sendo pregado aqui nesta noite. Todo aquele que crer em Jesus, não aquele que crer na sua moral, na sua religiosidade, mas aquele que crer em Jesus, será salvo e terá vida eterna. Vamos orar?